Olá a todos, sou Martin Pino, sou professor de Direito e vamos tratar hoje justamente sobre a origem do controle difuso de constitucionalidade, especificamente o caso Marbury contra Madison. Então, vamos tratar justamente sobre a história e o final desse caso. Então, Thomas Jefferson, um republicano, acabou ganhando as eleições de 1800 contra John Adams, um federalista. Então, o que aconteceu? John Adams, que tinha perdido as eleições, ele delegou a missão para o seu secretário de Estado, John Marshall, que depois também foi indicado para a presidência da Suprema Corte dos Estados Unidos, delegou essa missão para entregar os diplomas de investidura de juízes de paz para os seus indicados. Só que não deu tempo. Ele tinha até 4 de março de 1801 para fazer tudo isso. Então, o próprio John Marshall, secretário de Estado, não conseguiu entregar esses diplomas de investidura, né, para todos os sindicatos, pelo próprio John Adams. Alguns que conseguiram receberam à noite, no final da noite, do último dia do mandato do John Adams, tanto que até agora são conhecidos como os juízes da meia-noite. Então, no dia seguinte, começava o mandato do Thomas Jefferson e ordenou o seu secretário de Estado, James Madison, para não entregar os diplomas de investidura de juízes de paz aos indicados pelo John Adams. Um desses prejudicados, um deles que não recebeu e se sentiu muito prejudicado, foi William Marbury. O William Marbury entrou com o Writ of Mandamus diretamente para a Suprema Corte dos Estados Unidos, através do advogado Charles Lee, em dezembro de 1801, alegando três questões. A primeira questão, se ele tinha direito, né, a receber o diploma de investidura como juiz de paz. A segunda questão, se ele tendo direito ao diploma de investidura como juiz de paz, como ele seria empossado? E a terceira questão, que é a mais importante, é que se o Writ of Mandamus pode ser analisado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, considerando a seção 13 da Lei Orgânica da Magistratura, também conhecida como Judiciary Act, de 24 de setembro de 1789, em confronto com o artigo 3º da Constituição dos Estados Unidos, de 1787. Então, o que tratavam esses dois textos normativos especificamente? A seção 13 da Lei Orgânica da Magistratura falava que a Suprema Corte dos Estados Unidos era competente para analisar o Writ of Mandamus. E o artigo 3º da Constituição dos Estados Unidos dizia que a Suprema Corte dos Estados Unidos tinha competência para resolver casos envolvendo oficiais públicos, no caso, secretários de Estado. Então, qual dos dois tinha que primar? Qual dos dois tinha que ficar? Se a seção 13 seria inconstitucional perante o artigo 3º da Constituição Americana? Então, e quem pegou o caso foi o John Marshall, que foi, como já vimos, secretário de Estado do John Adams. Ou seja, o John Marshall era federalista, porque foi indicado pelo John Adams, que perdeu do Thomas Jefferson, que era republicano. Então, o que acontece? O John Marshall, ele acabou dando razão ao William Marbury, ou seja, ele tinha direito a receber o diploma de investidura pelo próprio William Marbury, né? E
Só que a segunda e terceira questões estão muito relacionadas. Por quê? O John Marshall ele acabou aplicando a figura do Judicial Review, ou revisão judicial, mas é um nome que nos Estados Unidos se usa para o controle difuso de constitucionalidade, que é o nome conhecido no Brasil. Então, analisando isso, fazendo essa revisão, ele acabou alegando que não podem haver dois institutos tratando sobre o mesmo caso. Consequentemente, já que nós temos, segundo a interpretação do próprio John Marshall, o artigo 3º da Constituição Americana tratando sobre casos envolvendo oficiais públicos, então, consequentemente, a lesão 13 da Lei Orgânica da Magistratura ou Judiciary Act de 1789, em 24 de setembro de 1789, seria considerado inconstitucional. E foi isso que aconteceu. Ele considerou essa seção 13, essa Lei Orgânica da Magistratura, inconstitucional, perante a Constituição Americana, especificamente no artigo 3º. Aí, com isso, acabou demonstrando que a Constituição dos Estados Unidos é a Constituição Suprema, é a norma suprema, e que nenhum ato legislativo ou político pode ir contra ela. Aí que começa a questão da questão do respeito dos tribunais. Então, a partir daqui que começa a história, praticamente, da prática do controle difuso de constitucionalidade, que depois foi trazido pelo Rui Barbosa, quando o Brasil virou república. Mas, justamente, no Brasil nós temos também um controle concentrado de constitucionalidade do Hans Kelsen, mas isso já é o tema para um outro vídeo. Muito obrigado.